Fevereiro de 1945. A nevasca em Monte Castelo parecia interminável. Enquanto os flocos de gelo cobriam o chão lamacento, João Ferreira, um soldado mineiro, sentia a tensão no ar. O M1, seu fuzil americano, prometia precisão e eficácia em campo, mas agora, sob aquelas condições extremas, falhava. Não era alívio que ele sentia, mas uma angústia que lhe apertava o peito. O som das metralhadoras alemãs ecoava perto e a cada disparo sua adrenalina disparava. Ele estava prestes a descobrir que a fé cega no armamento regulamentar era uma ilusão. O fuzil travou e, por um breve momento, o mundo ao seu redor se congelou. João estava em uma posição onde medo e esperança se entrelaçavam. Olhando para a neve, lembrou-se do calor de sua casa em Minas Gerais e das conversas com seu pai sobre a guerra. As memórias eram um abrigo naquele instante. O que ele não sabia era que a mudança estava prestes a acontecer e que sua sobrevivência dependeria de algo mais do que as ordens militares. Com o fuzil em punho, ele começou a buscar instintivamente o que lhe daria uma chance de sobreviver. Meses antes, em 1944, João recebera a convocação para a guerra. Recordava a agitação de sua cidade, o orgulho e o receio que sentia. O inverno na Itália foi um teste de resistência. Desde janeiro, ele sabia que as condições mudariam, mas nunca imaginou que o seu fuzil se tornaria um peso. As cartas que trocava com a família estavam repletas de promessas de retornar. A realidade da guerra era pesada e a frustração se acumulava. Ele e seus companheiros enfrentavam um inimigo não só nas trincheiras, mas também na ineficiência logística. Em conversas à luz do fogo, os pracinhas compartilhavam histórias sobre armas adquiridas em segredo, revólveres que trouxeram do Brasil. O revólver, antes considerado um tabu, tornava-se uma tábua de salvação nas situações críticas. João não era o único. Vários colegas possuíam armas semelhantes, escondidas sob os uniformes. Naquele dia fatídico, a cena se desenrolava em caos. O som das balas cortando o ar e o cheiro de pólvora misturado ao gelo tornavam um ambiente quase irreal. Quando o M1 travou, João tomou uma decisão rápida. Com a adrenalina pulsando, deslizou a mão até o coldre improvisado em sua cintura. O revólver que adquirira se tornaria sua única esperança. 6 disparos secos ecoaram e o impacto do revólver fez a diferença. Ele não sabia ao certo quantos inimigos estavam à sua frente, mas naquele momento, aquele apoio foi o que lhe deu coragem. João percebeu que a fé em seu treinamento e em suas armas oficiais estava sendo testada de forma inesperada. A luta em Monte Castelo não era apenas contra inimigos externos, mas uma batalha contra a burocracia que falhava em atender suas necessidades. O momento de tensão que vivia se tornaria um ponto de virada, onde a adaptação e a criatividade se mostrariam tão importantes quanto qualquer treinamento militar. A guerra, em sua essência, estava prestes a deixá-lo com lições que ele jamais esqueceria. Meses antes, em 1944, João Ferreira recebia a convocação que mudaria sua vida. Era uma manhã ensolarada em Minas Gerais, e a cidade vibrava com um misto de orgulho e apreensão. Ele se lembrava da agitação nas ruas, dos amigos se reunindo para discutir o que significava ir para a guerra. O medo do desconhecido se misturava à honra de servir seu país, uma honra que muitos de seus amigos não teriam a oportunidade de vivenciar. Enquanto se preparava para a jornada, seu pai, um homem de poucas palavras, olhou nos olhos de João e disse: "Filho, a guerra é feita por homens, mas os verdadeiros guerreiros são aqueles que sabem quando lutar e quando voltar." O treinamento em São Paulo foi intenso, mas a realidade que João enfrentaria na Itália estava longe do que poderia imaginar. Desde o início de janeiro de 1945, ele sabia que as condições de combate seriam severas.
Os relatos de outros soldados sobre as trincheiras geladas e o terreno lamacento o deixavam apreensivo. Contudo, suas cartas para casa eram cheias de promessas de retorno, expressando coragem e determinação. "Logo estarei de volta, pai. A guerra não é nada como nos filmes", escrevia, tentando confortar sua família enquanto ocultava suas inseguranças. Ao chegar à Itália, a realidade se impôs com força. O inverno severo era um inimigo tão perigoso quanto os alemães. As condições das trincheiras eram deploráveis e a logística do exército deixava muito a desejar. Faltavam suprimentos e a comida escassa se tornava um desafio diário. João e seus companheiros começaram a sentir o peso da frustração. Conversas ao redor da fogueira frequentemente giravam em torno das dificuldades que enfrentavam. Mas também surgiam histórias de resistência e astúcia, como a ideia de armamentos não oficiais. Em meio a isso, os pracinhas começaram a trocar histórias de armas que trouxeram secretamente do Brasil. Revólveres, pistolas e outros armamentos tornaram-se uma tábua de salvação nas situações críticas. Os oficiais podem desaprovar, mas o que importa é sobreviver, diziam. A camaradagem crescia entre eles, e assim a ideia de um revólver civil se tornava uma alternativa viável ao fuzil regulamentar. João não era o único a possuir uma arma não oficial, e nas conversas à luz do fogo, as trocas de experiências tornaram-se frequentes. No entanto, a sombra da culpa e do medo pairava sobre essas conversas. Revelar que possuíam armamentos não autorizados era um risco, mas a necessidade de se proteger era mais forte. João sentia-se dividido. O revólver, que inicialmente era visto como uma vergonha, agora se transformava em um símbolo de resistência e sobrevivência. O frio cortante das noites geladas parecia intensificar as tensões entre os soldados e os oficiais. O desejo de lutar e a necessidade de se proteger estavam em conflito constante. A espera pela luta se tornava cada vez mais angustiante. Enquanto os dias se arrastavam, a necessidade de adaptação se tornava clara. A guerra não era apenas um campo de batalha. Era um teste constante às suas capacidades e à resiliência humana. Assim, a luta interna de João e seus companheiros se intensificava. Eles estavam cientes de que a guerra era uma arena de desafios, e a sobrevivência dependia não apenas das armas que carregavam, mas da engenhosidade e da camaradagem que cultivaram entre si. E enquanto se preparavam para a batalha em Monte Castelo, João começou a perceber que a verdadeira luta não era apenas contra os inimigos externos, mas contra os limites impostos por uma burocracia que não compreendia a realidade de quem estava no campo de batalha. O dia da batalha em Monte Castelo finalmente chegara e a atmosfera estava carregada de tensão. A nevasca caía incessantemente, tornando a visibilidade precária, e o frio penetrante parecia se infiltrar até os ossos de João. Ele se posicionou na trincheira, cercado por seus companheiros, todos com os olhos fixos no horizonte. Os sons da guerra ecoavam ao longe, mas o silêncio momentâneo trazia uma expectativa inquietante. João podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias, misturada à ansiedade e ao medo do que estava por vir. As expressões de seus colegas refletiam uma mistura de emoções. Pedro, um jovem de apenas 19 anos, estava ao seu lado. "Estou com medo, João", sussurrou ele, a voz embargada. João olhou para ele, buscando palavras de conforto, mas naquele momento sentia que nada poderia aliviar a tensão. A guerra não era um jogo, era a vida ou a morte. E cada um deles carregava o peso dessa realidade. Quando o comando chegou, a ordem foi dada. A equipe se preparou e João se lembrou da sensação de seu M1 em mãos, um fardo que agora parecia sem valor. Ele sabia que sua única chance de sobrevivência poderia residir na arma que escondia sob o uniforme.
O revólver, anteriormente uma fonte de vergonha, agora se tornava um símbolo de esperança em meio ao desespero. Enquanto a determinação tomava conta de sua mente, ele fez uma promessa silenciosa. Lutaria com todas as suas forças pela vida, por sua família e por seus companheiros. A batalha começou com um estrondo, o som da artilharia quebrando o silêncio da manhã. A primeira explosão fez João estremecer e, em um instante, o caos se instalou. O ar se encheu com o estonteante som de balas cortando o espaço e gritos de dor. João agarrou seu M1, mas novamente o fuzil travou. O pânico ameaçava dominá-lo, mas rapidamente se lembrou do revólver. Com a adrenalina pulsando, deslizou a mão até o coldre, sentindo o metal frio contra a pele. Com o coração acelerado, disparou seus 6 tiros, um após o outro, os ecos das balas soando como uma resposta à batalha implacável. O impacto do revólver fez a diferença. Ele viu inimigos tombarem e a adrenalina o impulsionava. O momento se transformou em uma dança frenética entre vida e morte, onde seus instintos o guiavam. Os rostos ao seu redor eram borrões de medo e determinação. A luta de seus colegas se tornava uma força poderosa, e o som das metralhadoras ecoava, mas havia também um silêncio particular na mente de João, onde ele podia focar na única coisa que importava: permanecer vivo. Quando o fuzil cala, a mão procura o que funciona, pensou, repetindo para si mesmo. Essa frase ressoava como um mantra, um lembrete de que a sobrevivência não dependia de regras, mas da vontade de lutar. A luta se intensificou, e cada segundo parecia uma eternidade. João não estava apenas lutando pela vitória. Ele defendia sua humanidade em meio à máquina bélica impessoal. Em Monte Castelo, ele percebeu que a verdadeira coragem não estava na obediência cega, mas na capacidade de se adaptar e resistir. Com cada disparo, João se tornava mais consciente de sua força e da força de seus companheiros. Eles estavam juntos na luta, enfrentando o inimigo e a dureza da guerra. Enquanto o frio e a neve continuavam a cair, algo dentro dele mudava, como se a batalha moldasse não apenas seu destino, mas também a essência do que significa ser humano em tempos de adversidade. Enquanto observava o caos ao seu redor, João começou a pensar em tudo o que havia passado até aquele momento. A batalha em Monte Castelo não era apenas um confronto físico, era uma luta pela sobrevivência e pela dignidade. Ele percebeu que, naquela situação extrema, a adaptação se tornava a chave para a continuidade. O frio intenso e a neve não eram apenas obstáculos naturais, mas também representações das dificuldades que ele e seus companheiros enfrentavam em um sistema militar que falhava em atendê-los. Com o revólver em punho e a adrenalina ainda em alta, João se concentrava em cada movimento. Ele sentia o peso da responsabilidade, não apenas por sua vida, mas pela vida de todos ao seu redor. Ouvia os gritos de seus companheiros e a explosão de granadas, mas havia uma determinação silenciosa em seu interior. Ele estava aprendendo que a verdadeira força não vinha das armas, mas da capacidade de se reinventar em meio à adversidade. O som ensurdecedor das balas e das explosões criava uma cacofonia ao seu redor, mas em sua mente havia uma clareza emergente. João se lembrou das conversas com seus colegas sobre a necessidade de adaptação. Aquele revólver, que inicialmente era visto como um símbolo de vergonha, agora se tornava um símbolo de resistência. Era a prova de que, em situações desesperadoras, a criatividade e a improvisação poderiam prevalecer sobre as regras rígidas da burocracia militar. Enquanto disparava, ele observava o que ocorria ao seu redor. O olhar de Pedro, que tinha confessado seu medo momentos antes, brilhava de determinação. Cada tiro disparado por João ecoava como uma resposta à sua luta interna e à luta de todos os pracinhas ao seu redor. Eles não eram apenas soldados,
Eram homens que buscavam um propósito e a chance de voltar para casa. A luta se intensificava e João começou a perceber as implicações da batalha. Ele sabia que, independentemente do resultado daquele dia, algo estava mudando dentro dele. A guerra estava moldando não apenas sua identidade, mas também a de seus companheiros. Eles estavam se tornando mais do que apenas soldados. Eram guerreiros que encontraram uma nova forma de lutar, uma que transcendia as limitações do treinamento convencional. Os momentos de reflexão eram breves, mas poderosos. Cada disparo, cada movimento, era uma oportunidade de aprendizagem. João via que o combate não envolvia apenas ação física, mas um entendimento profundo do que significava ser humano em meio ao caos. A luta pela sobrevivência tornava-se uma luta pela dignidade, uma maneira de se afirmar em uma situação que tentava desumanizá-los. Assim, durante a batalha, ele formou uma nova conexão com seus companheiros. O entendimento mútuo os unia em uma luta comum. Eles compartilhavam experiências, medos e esperanças. As conversas sobre as dificuldades da guerra, que antes pareciam apenas desabafos, agora se transformavam em promessas de que juntos enfrentariam qualquer adversidade. João começou a vislumbrar um futuro além daquela batalha. Ele entendia que a guerra deixaria marcas profundas, mas também criaria laços indestrutíveis entre ele e seus companheiros. A experiência em Monte Castelo seria uma lembrança não apenas de dor, mas de resiliência e adaptação. Aquela batalha se tornaria um símbolo de sua luta, não só contra o inimigo, mas para reafirmar sua humanidade em tempos de adversidade. E enquanto o eco dos disparos se misturava ao frio cortante, João percebeu que, independentemente do que acontecesse a seguir, ele e seus companheiros encontrariam a força para continuar lutando. A batalha em Monte Castelo não seria apenas uma luta por sobrevivência, mas uma jornada de descoberta e força coletiva. Um testemunho da determinação humana diante da adversidade. Após a intensa batalha em Monte Castelo, a vida de João Ferreira e seus companheiros tomou um novo rumo. O dia seguinte à luta foi marcado por um silêncio pesado, onde o eco dos disparos ainda reverberava nas mentes dos soldados. O frio cortante continuava a assolar a região, mas havia uma nova determinação entre os pracinhas, um laço fortalecido pela experiência compartilhada. João e Pedro, ainda em estado de choque pela batalha, encontraram-se em um pequeno acampamento improvisado, onde tentavam aquecer-se junto a um fogo raso. Aquele lugar, antes apenas um ponto de passagem, tornou-se um espaço de reflexão. "Acho que nunca mais serei o mesmo", disse Pedro, olhando para as chamas. "Estamos lutando contra muito mais do que apenas os alemães." "É verdade", respondeu João, absorto em seus pensamentos. "Aprendi que nosso maior inimigo pode ser a ineficiência do sistema. Precisamos que alguém escute nossas vozes." Ele se lembrava das conversas nas noites geladas, onde camaradagem e solidariedade floresciam entre as dificuldades. A batalha não apenas os uniu, mas revelou a força que cada um possuía. As semanas seguintes trouxeram novas experiências. João e seus companheiros decidiram se reunir para discutir a necessidade de adaptabilidade em campo. Em um canto do acampamento, começaram a compartilhar ideias sobre armamentos e logística. O revólver que João carregava não era mais apenas um símbolo de resistência, mas uma evidência da necessidade de improvisação. Um dos momentos mais marcantes ocorreu quando um grupo de pracinhas decidiu explorar a área em busca de suprimentos. Eles encontraram um armazém abandonado que continha equipamentos e alimentos que poderiam aliviar suas dificuldades. Aquela pequena vitória reforçou a ideia de que, mesmo no caos, a esperança poderia ser encontrada. A camaradagem se fortificou. Conversas sobre o futuro começaram a tomar forma.
e sonhos de voltar para casa tornaram-se motivadores. João, então, compartilhou uma ideia. Quando tudo isso acabar, deveríamos nos reunir para criar algo que honre nossos companheiros que não voltaram. Os olhares se encontraram e a ideia gerou um compromisso entre eles. Entretanto, as tensões com os oficiais continuavam. João e seus companheiros se viam em um dilema: como comunicar a necessidade de melhorias sem desrespeitar a hierarquia. Era uma luta tanto contra o inimigo externo quanto um sistema que parecia não entender suas realidades. As semanas se passaram e a batalha em Monte Castelo se tornara uma lembrança vívida de resistência e adaptação. As histórias de bravura foram incorporadas ao cotidiano, transformando os pracinhas em um grupo coeso que se apoiava mutuamente. João olhava para o futuro com uma nova perspectiva. A experiência da guerra poderia deixá-los marcados, mas também moldava a maneira como veriam a vida após a batalha. A ideia de criar um memorial para homenagear os que se foram tornava-se um símbolo de sua luta, uma forma de eternizar as lições aprendidas em meio ao caos. E, enquanto o frio continuava a assolar Monte Castelo, uma chama de esperança acendia-se nos corações dos soldados. Eles estavam comprometidos a lutar não apenas pela sobrevivência, mas pela memória dos que não retornariam, por uma causa maior que eles mesmos. A batalha se tornara mais do que uma guerra, era uma jornada de autodescoberta e solidariedade, um testemunho da resiliência humana em tempos de adversidade. As semanas seguintes em Monte Castelo trouxeram novos desafios que testaram a resistência de João e seus companheiros, além de suas convicções. Após a batalha que os unira, a luta agora se concentrava em questões logísticas e tensões com os oficiais. O frio cortante e a escassez de suprimentos intensificavam a pressão, e a frustração estava visível nos rostos de todos. João começou a perceber que as conversas sobre a necessidade de adaptabilidade e eficiência no campo eram cada vez mais urgentes. Mas os esforços para expressar suas preocupações frequentemente se deparavam com a indiferença das autoridades. As reuniões em volta da fogueira, que antes eram momentos de união, tornaram-se debates acalorados. Estamos lutando a cada dia e só recebemos promessas vazias, reclamou um soldado com indignação. Precisamos de ação. João sentia a tensão crescente. Ele sabia que a paciência de seus companheiros estava se esgotando. Após uma reunião especialmente tumultuada, João decidiu que era hora de agir. Reuniu um grupo disposto a abordar os oficiais em busca de melhorias concretas. Prepararam um documento com suas necessidades e sugestões, apresentando argumentos sobre a importância de garantir melhores condições para todos. Era uma tarefa arriscada, mas João acreditava que a unidade poderia fazer a diferença. Quando chegaram ao quartel dos oficiais, o nervosismo era palpável. Eles se posicionaram em fila, prontos para expor suas preocupações. A conversa começou tensa, mas, à medida que expunham suas demandas, as expressões dos oficiais mudaram. A abordagem respeitosa, mas firme, começou a abrir espaço para um diálogo sincero. Entendemos que as condições são desafiadoras e que nossas decisões afetam vocês, disse um oficial visivelmente tocado. Vamos trabalhar juntos para encontrar soluções que melhorem a situação. Precisamos de soldados motivados e bem equipados para vencer essa guerra. A promessa de melhorias trouxe ânimo ao grupo. Eles voltaram ao acampamento com um novo sentimento de esperança. As conversas à noite mudaram de tom. Agora, havia um claro reconhecimento de que suas vozes eram realmente ouvidas. Aquela luta interna contra as dificuldades do sistema havia gerado um progresso tangível. No entanto, a guerra apresentava perigos constantes.
Em uma madrugada, enquanto as tropas se preparavam para uma nova ofensiva, João e seus companheiros ouviram o estrondo distante de canhões. A realidade da luta pela sobrevivência ainda estava longe de acabar, e a tensão no ar era palpável. A união que conseguiram formar precisava resistir à pressão da guerra. João olhou para seus companheiros e pensou: a luta continua, mas estamos mais fortes juntos. Ele sabia que novos desafios viriam, mas a experiência em Monte Castelo havia ensinado uma valiosa lição. A união e a coragem poderiam transformar adversidades em oportunidades. O caminho à frente seria difícil, mas eles estavam prontos para enfrentá-lo, juntos, como uma verdadeira família de soldados. E naquele momento, a esperança renascia, como uma chama que se recusa a se apagar. As semanas seguintes em Monte Castelo foram marcadas por um clima de expectativa e tensão. Após a batalha, a determinação de João e seus companheiros não apenas persistiu, mas se fortaleceu. Sabiam que as promessas feitas pelos oficiais precisavam ser cumpridas para que a moral das tropas se mantivesse alta. A luta pela sobrevivência continuava, mas agora havia uma esperança renovada de que mudanças reais poderiam acontecer. João se lembrou daquele dia decisivo em que, junto com seus colegas, havia conseguido levantar suas vozes. As discussões ao redor da fogueira eram agora menos sobre descontentamento e mais sobre estratégias e planos para o futuro. A ideia de um memorial em homenagem aos que haviam perdido a vida na batalha se tornava um projeto mais concreto. Temos que honrar aqueles que não voltaram, dizia João, sempre que o assunto surgia. A ideia lhes dava força e um propósito maior. Com o apoio de seus companheiros, João começou a esboçar o que poderia ser o memorial. Ele imaginou um espaço onde não apenas os soldados, mas todos que passassem por ali pudessem lembrar dos sacrifícios feitos. Haveria placas com os nomes dos que partiram, um lugar para que os vivos pudessem se reunir e compartilhar suas histórias. Isso será um símbolo de resistência e esperança, afirmava ele. Conforme os dias se passavam, a guerra continuava a apresentar desafios. A tensão aumentava à medida que novas ofensivas eram planejadas. Em uma dessas manhãs, enquanto se preparavam para um novo ataque, o comando anunciou que as tropas precisavam avançar mais uma vez, dessa vez em condições ainda mais adversas. O clima frio tornava tudo mais difícil, mas a determinação de João e seus colegas era inabalável. Durante a ofensiva, a batalha se intensificou. Os sons estrondosos dos canhões e os gritos de comando ecoavam pelo campo. João, agora mais experiente e preparado, liderava seus companheiros com confiança. Naquele momento, ele se sentiu não apenas como um soldado, mas como um líder, um símbolo de esperança para aqueles que lutavam ao seu lado. Após horas de combate, uma pausa tática permitiu que os soldados se reagrupassem. Foi então que João olhou ao redor e viu os rostos de seus companheiros, marcados pelo cansaço, mas iluminados pela determinação. Ele lembrou-se da promessa que fez a si mesmo, lutar não apenas pela sobrevivência, mas por um futuro melhor. Estamos juntos nisso. Ninguém fica para trás, ele declarou, fazendo ecoar as palavras que agora representavam a essência do que haviam construído juntos. À medida que a batalha se desenrolava, o grupo encontrou forças na união. A camaradagem que haviam cultivado se tornava visível em cada ação, em cada decisão tomada. Eles lutavam não apenas contra o inimigo, mas também por um ideal, por um futuro que poderia ser moldado por suas experiências e sacrifícios. Quando a poeira finalmente assentou e a batalha terminou, os pracinhas se encontraram exaustos, mas vitoriosos. As perdas foram sentidas profundamente, mas a coragem e a determinação mostradas durante o combate solidificaram um elo que nunca mais se quebraria.
João sabia que, independentemente do que viesse a seguir, eles haviam se tornado uma verdadeira família. Enquanto observava o campo, João refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. A guerra havia moldado não apenas suas identidades, mas também suas esperanças e sonhos. Com a ideia do memorial em mente, ele se aproximou de seus companheiros. Agora não apenas soldados, mas amigos, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Vamos honrar os que se foram e garantir que suas memórias nunca sejam esquecidas, ele afirmou, a firmeza em sua voz ecoando a determinação de todos. O legado que criariam seria muito mais do que uma lembrança. Seria um símbolo de resiliência, coragem e, acima de tudo, da força da união em tempos de adversidade. E assim, sob o céu cinzento de Monte Castelo, uma nova esperança se acendia, iluminando o caminho à frente.